Fala pessoal, fala comigo, tudo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui hoje com Max Deltroni, não, Pastor Max Deltroni, é diferente. E cara, tô com essa honra, essa alegria. E cara, você tá inscrito? Se inscreve no canal, curte, compartilha e apoia o canal, sabe como? Existe uma plataforma que eu vou deixar aí no link, vou deixar no card também, vou deixar pra você ver aí de um jeito muito claro. Que você pode cadastrar, você pode apertar R$1 ou 10 ou o valor que você quiser, R$1,99, R$2,99, uma vez só ou todo mês, para você poder abençoar o programa, você abençoar o Jean Convida, para ele poder continuar rolando dessa forma e melhor do que tá. Porque a gente sabe que nem tudo é mil maravilhas, né? ou poucas coisas até. A gente tem uns cursos e quer melhorar para você, quer melhorar o conteúdo para você cada dia mais. Só que a gente precisa da sua ajuda. Como? O Apoia-se tem para isso, tá bom? E Pastor Max Deltroni, fala comigo. Fala aí, beleza? Tamo aí de novo, mais uma vez. E é sempre uma honra, cara, estar aqui conversando com você. É sempre bom. Honra é minha, cara. Honra completamente minha. E você comentou agora que você falou com sua esposa que você ia vir porque deixaram ela por outro. Eu não lembro. Como que foi? O que acontece? Não é a primeira vez que você me convidou. Claro. E dessa vez fui eu que furei contigo. Porque da outra vez eu furei contigo, a gente desmarcou. Ah, verdade, cara. E hoje nós estamos aqui gravando, né, cara? Furão mesmo. Terça-feira, dia de ficar com a família e tal. A esposa tá lá. Você me perdoa, tá cara. Um pouquinho meio chateada, cara. Brincadeira, ó. Beijão, Kelly. Kelly, você me perdoa, Kelly. Em nome de Jesus. Eu não vou fazer mais. Não, mas a gente tem que cumprir o compromisso, né? Agora eu vou chamar o Max segunda, quarta e qualquer outro dia, menos terça-feira, tá? Você me desculpa, perdoa. Você perdoa. Lindona, te amo, hein? Mas, cara, você tá com o programa também. Sim, a gente tá com o Plano C Podcast, você teve lá. Tive lá. Foi muito bom, cara, o bate-papo nosso lá, Plano C Podcast. Tem sido um desafio pra gente. Nunca tinha feito podcast. Primeira vez que eu participei de um podcast foi contigo. Sim. Lá na sua casa, quando você começou. Sim. A galera vê essa estrutura assim, não imagina como começou lá no seu quarto, você naquela luta pra conseguir tirar o melhor lá. E foi a primeira vez que eu participei, cara. Então, a segunda vez foi com o Plano C e graças a Deus tem dado tudo certo. Cara, glória a Deus. E só um adendo. Eu comecei... Você não sabe disso, ninguém sabe. Eu comecei... alguém sabe também, porque eu já falei isso em outro vídeo, mas poucas pessoas sabem. Eu comecei, na realidade, antes de chamar podcast. Antes de chamar Jean Convida. Porque foi no acidente. Antes do acidente? Eu comecei. Só que eu comecei na Predisc, na Vila Americana. Acho que você comentou isso lá no podcast. Cara, tem muito tempo. E não tinha esse nome, não tinha nada disso. E eu comecei porque eu queria já fazer esse programa de entrevista, de bate-papo, de música, de Jesus. Porque eu sempre falei. Porque a vida toda eu sempre fui assim. E eu não sei falar de mais nada. A não ser de Jesus e de música. Eu só sei falar disso. E a minha vida é isso. A minha vida é música. Se você vai em casa, eu tô com o violãozinho, eu tô com a Bíblia, eu tô com... não sei. Eu só sei fazer isso. E aí, agora, tem esse nome, Jean Convida, por isso mesmo. Mas, tipo assim, acaba que a gente vai caindo nos... Por exemplo, você falou, Esqueci. Ô, velho, desculpa. Não, esqueci não, cara. Você falou de que a pessoa não sabe... Ah, tá. Você falou de que a pessoa não sabe de como eu comecei. Ah, tá, lembrei, tá vendo? Eu falei no outro podcast de como a minha memória melhorou. Eu consegui lembrar agora, cara, do que eu tava falando. Aí, poxa, glória a Deus, cara. Glória a Deus mesmo. Lembrando, a gente tava falando sobre... As pessoas não sabem como começou que você foi lá em casa a primeira vez. E realmente, cara, tipo assim, as coisas acontecem em detalhes que são milagres
após milagres, são milhões, assim, é um milagre após o outro, construindo uma maravilha. Top demais, cara. Isso é bom demais, né, cara? Deus agindo, cumprindo promessas. E quem é Max Deltroni? Cara, quem é o Max Deltroni? Eu sou filho da irmã Fátima, mais conhecida como Fatinha, do Domingos, irmão Domingos, esposo da Kelly, pai da Manuele, e pastor há 3 anos, cara, na comunidade evangélica Atos 2. Desde 2019. Músico, desde 2019. Músico desde os meus 11 anos de idade. Hoje, trabalhando como ministério de louvor na igreja, atuando lá. E apaixonado por Cristo até o tutano. Que eu me apresentei bem. Poxa, eu tava conversando isso na outra gravação com a Ludmilla, que você pode deixar o card pra você ver também, que foi bem legal, que a gente falou sobre isso. Falou sobre o cristão servir Jesus e não ser apaixonado até o tutano. Não tem como. Uhum. Não existe maneira. É um processo, né, cara? Essa questão de você se apaixonar por Cristo. Tem muita gente que se apaixona por tudo. Se apaixona pela religião, se apaixona pelo ministério. Mas aí não tá servindo a Cristo, mano. Mas quem se apaixona por Cristo, cara, esquece de todo o resto, entendeu? Independente da bomba que cair ao seu redor, o seu olhar tem Cristo. Aí vai no que eu falei sobre... Eu sempre tive a dificuldade de ser ousado. De entender a ousadia. Mas é isso. Como que eu vou ser seguidor de um Deus que se tornou homem, que me ama, que me deu vida quando nasci, fez milagre, que cuidou de mim quando meus pais deu ruim, minha mãe morreu depois me deu vida, e eu vou ser um ser humano normal? Não existe maneira. Eu não consigo pensar nisso. Quando a gente para e olha pra nossa história, né, cara? Ainda mais pegando o seu exemplo de vida, que é um testemunho, cara, não tem como duvidar do agir de Deus, da obra que Ele tem por nós, né, cara? Dentro da minha história, a gente pode começar já pelo nascimento, né, cara? Sim. Tipo assim... É um começo, sim. Tem muita gente, cara, tem muita gente que vive uma vida, tipo assim, travada por coisas lá desde o nascimento. Um dia, conversando com a minha mãe, tipo assim, a minha gravidez, a gravidez da minha mãe, né, de mim, foi uma gravidez que, acredito, não foi tão planejada, né? Tipo assim, que eles assustaram. Meu pai estava desempregado na época e tal, e minha mãe fazia de tudo, assim, talvez eu não vi, né? Eu nasci completamente desacordado, cordão umbilical rolar 2 vezes no pescoço. Engraçado que minha filha, da mesma forma. Genética, então. Misericórdia, Senhor. Não saía do hospital, já fiquei internado com pneumonia. Tipo assim, eu lembro que era uma infância só no médico o tempo todo. Hospital o tempo todo. E, cara, em casa sempre teve aquela questão da promessa, né, cara? Sempre teve a questão da promessa. Seus filhos, falava com meus pais, falava com a minha mãe, seus filhos serão usados, seus filhos serão pastores, seus filhos vão ser missionários, seus filhos. E, cara, quando você pega tudo que aconteceu, assim, passo a passo na família, e principalmente na minha vida, cara, você vê que tem a mãozinha de Deus ali, entendeu? Esqueceu. Esqueci. Tá vendo? Não. Ele tava falando sobre você vê a mão de Deus e tal, a sua vida, que você nasceu, você começou do nascimento, você nasceu, sempre teve problema de saúde, passou a infância no hospital. Tô olhando quem tem filho. Tá acabando já, tá acabando. Mas assim, cara, eu tô realizando a minha vida pós-acidente. Eu tô te ajudando a lembrar. Assim, mano, pra mim isso é loucura. Isso pra mim, isso se me contasse há um tempo atrás, eu ia rir da sua cara. Doideira, hein?
Mas, cara, tipo, pegando um gancho nessa questão da minha história de vida, cara, poxa, olhar pra mim hoje, assim, ver firme na presença de Deus, um pastor e tal, é algo que um tempo atrás eu não acreditaria, né? Porque no histórico de vida, igual eu te falei, várias coisas aconteceram e poderiam ter feito esse plano de Deus na minha vida parar, por exemplo. Isso é a primeira vez que eu vou falar num podcast. Eu, com 5 anos de idade, eu fui Você enganado? Não. Eu fui abusado sexualmente, cara, com 5 anos de idade. Então, tipo assim, isso por um primo, cara. Então, tipo assim, é uma parada que simplesmente aconteceu e depois de anos, cara, que o problema foi pesar na minha mente. Cara, nunca cheguei a comentar com a família, né, cara? Nunca cheguei... Ninguém sabe disso? Não, a família sabe e tal, sabe. todo mundo sabe, mas tipo assim, era aquele segredo da família, né, cara? Sim. Um segredo de família e tal. E eles não sabiam o peso que eu carregava dentro de mim por causa disso. Então, você vê hoje minha história, cara, um pastor, poxa, casado com uma filha, pô, com uma casa, pô, não moro de aluguel. Glória a Deus. Poxa, com o trabalho, pô, eu tenho tudo para agradecer, cara, tudo que Deus me deu, entendeu? Um ministério, uma igreja que eu amo, pô, pastores abençoados. Então, tipo assim, cara, eu sou totalmente o contrário do que as circunstâncias diriam que eu seria, entendeu? As circunstâncias eu acho que não eram ao meu favor, não, mas Deus fez milagre. E aí, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ou Deus com carinho que cuida? Cara, a graça, ela é abundante, cara. Ela nos alcança no lugar mais escuro, mais profundo. As mãos do Senhor pegam a gente lá em qualquer lugar. Mais improvável. Mais improvável. Esse é o amor de Deus, cara. A gente pensa que não tem mais jeito, não tem mais saída, mas para Deus tem, cara. Quando você tá no fundo do poço, o que resta pra gente é só olhar para cima, né? Porque as paredes estão à nossa volta, mas a saída tá para cima. Cara, agora o que você me contou mexeu comigo, mano. Mexeu comigo. Você liga de falar sobre isso? Não, cara, tranquilo. Como é que você lidou e lida com isso? Cara, hoje é tranquilo. Hoje não é o que pesa, mas durante a vida, claro que isso pesou bastante. Com toda problema relacionado com esse, né, cara, gera consequências, né, cara, gera marcas, sequelas e tal. E eu também fui um que passei por essa, tipo assim, a adolescência, a minha mentalidade talvez estava muito mais aflorada do que de um adolescente da minha época. Eu tô falando disso antes mais ou menos da internet ser o que é hoje, entendeu? Claro. A infância... A adolescente já não era. A minha mentalidade na infância já não era aquela mentalidade de uma criança normal, já é a mentalidade de uma criança que já entendia bastante coisa daquilo que não era para entender. Vou esmiuçar aqui. Eu já sabia o que era sexo, eu já sabia o que era o órgão feminino, o órgão masculino. Eu já tinha uma mentalidade, como posso dizer, uma mentalidade... Amadurecida ou conhecedora ou o quê? Cara, eu perdi a inocência. Eu não era inocente. Caramba. Era uma criança que a minha mentalidade não era inocente. Tipo assim, eu só fui ter noção disso depois que eu cresci, claro. Depois que eu já me tornei homem e eu fui trazendo os filmes, né, cara, do passado pra mente e tal, tudo que aconteceu. Acredito que chega um determinado momento da sua vida, cara, que você precisa analisar a sua história, cara. E eu, quando eu casei, eu fiz isso. Quando eu casei, começou a passar filmes na minha mente, tudo que eu vivi até chegar aquele momento ali, casado com a minha casa, com a minha esposa e tal, tudo que talvez antes eu nunca imaginaria que eu teria. Até então você não tinha parado pra a ficha cair? Não, a gente só foi vivendo, cara. É mesmo? Fui vivendo. A gente não presta muita atenção no que Deus está fazendo. Deus estava agindo, só que
Mas você não tinha parado pra pensar assim... Eu sempre sonhei casar, esposa, filhos, ter uma casa, ter minhas coisas. Parar pra pensar assim, cara... Mas era algo distante. Isso tudo aconteceu, tal, coisas aconteceram, e hoje eu tô aqui, tal. Você não tinha tido essa noção? Não, casei, caiu a ficha, tô casado, tô com a minha casa, pô, depois que eu entrei lá, caiu a ficha, pô, Deus fez, pô, não sou mais aquele cara que talvez não acreditava num futuro, num casamento, tal, pô, pela história, chegou, claro. E a melhor coisa que aconteceu, cara, com o meu casamento, a melhor coisa que aconteceu, minha filha, a melhor coisa que aconteceu. Eu sigo um cara, eu vi um vídeo de um cara, que o cara falou assim, pô, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. O cara perguntou assim, pô, qual a melhor coisa da sua vida? O cara falou assim, pô, não tenho vergonha nenhuma de falar, velho. Eu falei assim, por quê? Ele, pô, a melhor coisa da minha vida é meu casamento. E, cara, eu acho isso lindo, mano. Eu acho isso maravilhoso. E eu não sou casado, não namoro, não faço nada. Mas eu, em nome de Jesus, eu vou casar um dia e vocês também, cara. Vai sim, com certeza. Poxa, isso é lindo, mano. Isso é maravilhoso. Pra cada escova velha tem o seu par. Não, claro. Mas assim, cara, poxa, é muito maneiro, cara. Igual eu falei, pensando em casa. Pô, a minha perspectiva de futuro é igual meu avô lá em casa. Meu avô lá em casa, eu vou lá pra casa hoje. Não, vou lá pra casa amanhã e vou ficar com ele à tarde. Meu avô tem 83 anos. Tá vivo agora, depois de 53 para 54 anos de casado. Aí, e eu direto vejo meu avô assim, quieto num canto, triste, porque a minha avó faleceu tem 2 anos. Cara, pra mim isso é a realização da minha vida. A minha esposa também, o vô dela também perdeu a esposa, e é mais ou menos isso aí, quase 60 anos aí de casado. Cara, é uma história gigantesca. Isso é o dobro da minha vida, mano. Isso é o dobro, isso é o... Se não tem mais de 60 na história lá do seu Fernando lá. Esse é eu 2 vezes. Então, cara, voltando, eu simplesmente caiu a ficha, entrei numa profunda gratidão, cara, por tudo aquilo que Deus estava fazendo, tal, pô, casamento, minha casa e tal. E as circunstâncias diziam que era totalmente o contrário. Só explicar isso aqui, porque a maioria de pessoas que são abusadas sexualmente, cara, elas acabam criando bloqueios. Sim. Né? Tipo, a menina, se ela é abusada sexualmente pelo pai, por exemplo, por muitas vezes ela pode no futuro se tornar lésbica. Sim. Já entraram em debate comigo, mas eu já fiz uma pesquisa, a maioria das meninas que se tornam lésbicas hoje porque no histórico foram abusadas. E ao contrário também. E quando você falou isso, eu pensei assim... Eu tive essa dúvida quando você assim, o homem, o menino, quando é abusado sexualmente na infância, muitas vezes ele se torna homossexual, gay, né? E porque cria um bloqueio. Cara, eu sou homem. Amo minha esposa, não tenho atração nenhuma para um ser do mesmo sexo que eu, mas, cara, eu lembro que na adolescência, o que o diabo jogava na minha mente para a questão do homossexualismo era muito grande, entendeu? Certeza. Por causa, talvez, disso ter acontecido na minha vida. Com certeza. Então, tipo... Foi um plano, né? Um plano. Então, eu vejo como que Deus guarda e a graça dele nos alcança em todos os lugares. O tempo todo. Caramba, mano. Cara, eu nunca imaginei isso, velho. Ninguém nunca imaginou, mano. Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei a contar esse testemunho. É pouco tempo que eu comecei a contar. Tá, você tem 1 ano e meio. Mas até então, você tinha algum ressentimento quanto a isso? E cara, você chegou espiritualmente, emocionalmente, eu não estava preparado para espiritualmente, você tinha um ressentimento quanto a Deus sobre isso? Não, Deus não, mas eu mesmo, entendeu? Eu lembro que tudo clareou quando um dia eu sentei e conversei com minha esposa. Eu não sabia também? Não sabia. Era uma história que era só eu que
tinha guardado, minha família também sabe, né? Minha mãe, meus pais, meus irmãos. Eles ficaram sabendo na época? Ficaram. Tá resolvido, graças a Deus. Glória a Deus. Mas, tipo assim, foi assim, eu fui curado num encontro da igreja, e nesse encontro Deus falou tanto comigo que eu tinha que colocar para fora coisas que poderiam estar travando a minha história de vida. A partir daquele momento comecei a contar o testemunho, entendeu? E a primeira pessoa que escutou foi minha esposa. Glória a Deus. E cara, daí pra cá eu tô curado. Mas isso, poxa, olha como é que Deus faz. Porque é realmente uma coisa que eu tava pensando tempão já de falar com você e tal, sobre legado. Sobre os cantores, pregadores, pastores, discípulos, sobre a Bíblia. Deixou diversos legados. Homens, mulheres e próprio Jesus. Paulo fala para imitar ele. Isso é um legado. Você acha que isso faz parte e ajudou a construir o seu legado? Cara, falar de legado, no meu caso, o meu legado, o meu legado, acredito que ainda não tenho definido? Não tenho eu não estou preparado e nem capacitado para falar do legado que eu vou deixar. A história vai dizer. Então, assim, a história vai dizer. Quem vai vivenciar isso vai ser minha filha, todas as pessoas que conviveram e estiverem vivos depois de eu partir. Mas sobre a questão do legado, a importância que o legado das pessoas que já partiram, fizeram sua história pra gente, é algo que a gente precisa ter atenção para isso. Então, cara, essa questão do legado, a gente precisa dar uma atenção para isso. Porque, usar como exemplo Hebreus 11, que vai falar sobre a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova e a convicção daquilo que não se vê. Cara, o escritor de Hebreus depois ele vem falando sobre várias pessoas que são exemplos de legado do que é ter fé. Aí começa pela fé Adão, pela fé Enoque. Ele vem pautando. E depois, lá no final, cara, ele vai falar sobre, pela fé, muitos morreram em prol da Paulo, mensagem. Né? Na verdade, o escritor de Hebreus, ele não é relatado, né? Tem gente que fala que é Paulo, tem gente que fala que é Barnabé, tem gente que fala que é Apolo. Existe uma linha teológica que fala que o escritor de Hebreus é uma mulher. Mas, na verdade, não é relatado, ele é desconhecido. Ele é desconhecido. E Paulo é descartado no livro de Hebreus pela a forma que o escritor de Hebreus escreve. Não é tão compatível com o de Paulo. A questão da galera, por muitas vezes, ligar a Paulo, no final do texto vai dizer que o escritor de Hebreus estava na Itália, entendeu? Um lugar que possivelmente Paulo poderia estar e tal. Mas tudo indica que não é Paulo. Eu também não creio que seja Paulo. Mas o escritor de Hebreus vem apresentar para a gente essa questão do legado da fé, por exemplo, entendeu? A pessoa que precisa ter fé, precisa compreender mais o plano de salvação e proteger, dar sua vida por isso, cara, precisa conhecer um pouco do poder da fé e o que é fé. E Hebreus 11 vai nos explicar isso com bastante clareza. E, cara, eu até te mostrei hoje à tarde sobre um pastor e cantor, como você, que ele tava no evento, tava só com o violãozinho dele e tal, aí acabou que o pessoal foi lá e chamou pra cantar sem totalmente despreparado e tal. Ele foi lá e cantou, só que ele queria muitas coisas e tal, e aconteceu tudo que ele queria no inesperado. E eu entendo isso como o trabalhar de Deus, como o mover de Deus. Que ninguém entende nada, que ninguém faz nada, que ele não precisa de nada, que ele não depende de nada acontecer para acontecer uma coisa. Ele faz o que ele quiser. E como é que a gente faz por exemplo, no testemunho, na sua vida, por exemplo, no seu trabalho, no seu ministério pastoral e como cantor e tal? Como assim? Como que Deus moveu e como que Deus move e você espera que vai mover, você pede para mover? Cara, a gente... Foram muitas perguntas, né? A gente busca confiar, cara. Primeiramente, confiar, né? A fé
ela demanda também confiança, descansar no Senhor e tal. E descansar não é ficar parado, não. É manter a constância, a caminhada, entendeu? Mas realmente não ter a preocupação do amanhã. E, cara, pegando uma carona naquilo que você falou aí, como é que é o nome do cantor mesmo? Carlos de Oliveira, pastor e cantor. O pastor e cantor Carlos de Oliveira, a questão dele ali, cara, claramente foi Deus que conduziu. Não tenho dúvida. Não tinha nada planejado para ele passar por aquilo e tal, e ele passou, ele viveu, ele vivenciou por aquilo. E a palavra de Deus fala, cara, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, cara. E a gente, por muitas vezes, fica assim, cara, bom, perfeito e agradável para quem? A pergunta que tem que ficar, ela é boa, perfeita e agradável para quem? Porque, às vezes, o bom, perfeito e agradável, aos nossos olhos, não é bom, perfeito e agradável. Tipo assim, se eu fosse olhar a minha história de vida, tipo assim, e eu pudesse escolher antes de viver muitas dores que eu vivi, cara, eu ia escolher não viver. Porque não é bom, não é perfeito e não é agradável. Mas quando a minha ótica tá naquilo que Deus me formou, aquilo que Deus fez comigo e aquilo que eu sou hoje, cara, eu escolho isso porque eu sei que foi bom, foi perfeito e foi agradável. Não segundo aos meus olhos, mas segundo ao projeto que Deus fez na minha vida. Eu vi, cara, uma definição de perfeito maravilhosa, cara. Deixa eu falar, Jim. Por exemplo, na química, quando existe átomos e... Rapaz, eu escutei isso aí também. Cara, é lindo Gostei. demais. Quando você vai montar um átomo de uma coisa, por exemplo, de manganato. Aí você vai lá no átomo de manganato. Você vai lá e coloca muitos átomos de manganato. Aí você vai lá e cria um permanganato. Aí você vai lá e você cria um sódio. Então você vai criar um persódio. Então, tipo assim, o prefixo per, ele quer dizer, ele é sinônimo de excesso. O perdão, ele é o excesso da doação. Uhum. Você perdoa. Cara, que maravilhoso, gente. Uhum. Então, ele é excesso o amor. Uhum. Cara, isso pra mim é a definição do amor de Jesus. Porque ele não é simplesmente como a gente quer, o amor. A gente pega a sua história, por exemplo, cara. Aos olhos de qualquer um que não crê naquilo que Deus é, cara, não crê no plano dele, no amor que ele tem por nossas vidas, cara, vai virar e falar assim, cara, o que você viveu não foi plano de Deus, vai falar por que você não questionou e tal, mas hoje você vê a história, né, o milagre que você viveu, o testemunho que foi contado, você pode dizer, cara, não, cara, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Perfeita e agradável. Foi luta, mas, cara... Você colhe muito mais hoje. Existem várias pessoas que pensam diferente. Pessoas que pensam, por que você não revoltou? Por que Deus deixou isso? E tem pessoas que acham que nem foi milagre, assim. Uhum. Você acha que... Eu escutei. Tinha uma menina que não é técnica de enfermagem, não é enfermeira, não é médica, não é fisioterapeuta, não é nada. Ela falou assim, eu acho os médicos trabalham muito bem. Só isso, mandando lata assim. Pá. Os médicos trabalharam muito bem. Eu falei assim, pô, então você sabe mais do que os médicos, porque os médicos falaram que não tinha como. Eu no seu lugar, eu assim, amém. Amém, mas assim, você não crê que Deus que conduziu as mãos dos médicos, não? Não, aí eu falei assim, poxa... Se os médicos trabalharam bem, é porque Deus pediu que eles trabalhassem bem. Eu falei assim, cara, só existem os médicos porque Deus deu o direcionamento para poder criá-los. Mas, ainda assim, os médicos falam assim, não tem como. Não existe possibilidade. Vai embora. A gente fez isso. Foi embora porque não tinha possibilidade. Aconteceu. Por quê? Não foi milagre não. Porque Deus quer. Não, porque os homens trabalham bem. E, cara, a gente tá falando aqui, a gente entra dentro do contexto de vontade de Deus, né, cara? E a Bíblia deixa claro pra gente 2 tipos de vontade de Deus. A vontade... permissiva. A vontade permissiva. E a vontade soberana. Soberana. Entendeu?
a vontade permissiva de Deus, cara, muitas coisas vão acontecer, cara. E Deus vai simplesmente permitir que aconteça realmente, né? Deus, ele... Tem até um vídeo na internet. Deus é como um pai que dá um Vilotrol pra criança. Acho que eu vi já. E a criança sai dirigindo o Vilotrol. Ela tá no guidão, ela tá pedalando, mas Deus tá ali, ó, do lado. E tá permitindo pedalar, tá permitindo guiar. Você vai cair, você vai machucar e tal, mas ele tá ali, cara. Tá ali. Entendeu? Mas quando é a vontade soberana de Deus que está presente, cara, ele não pede licença, cara. Não. Entendeu? Ele não pede, ele simplesmente faz, cara. Ele simplesmente vai acontecer independente do que você faça. Agora entra pro meu lado. Eu não sei se foi o meu caso, da minha vida. Desde nascido, que você já sabe, já comentei aqui. Eu não sei, desde nascido. Foi a vontade soberana de Deus ou permissiva? Não sei. Mas, por Deus, não importa também. Uhum. Já está resolvido. Não, tudo não alteraria nada eu saber. Foi Deus que permitiu. Deus planejou isso desde o ventre da minha mãe. Não altera. Eu tô vivo. Glória a Ele. Então... É aquele velho ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Quando Deus quer fazer, arruma um jeito. Ele arruma um jeito, cara. Ele arruma um jeito. Arruma um jeito. Tipo assim, não tem curva não, cara. Não tem, nós fazemos a curva. Mas Deus ainda continua ali em linha reta e o plano dele não muda. Chega lá no final, acontece ponto final. Mas cara, outra coisa, outro assunto. Quanto à composição? Uhum. Você é um excelente compositor. Obrigado. Tamo junto. Vamos deixar aí no LinkedIn a música sua. Mas você consegue direcionar suas músicas para uma linha de pensamento? Quanto a um tema específico? Por exemplo, eu quero fazer uma música disso. Eu quero fazer uma música sobre tal coisa. Eu quero falar uma coisa sobre aquela pessoa, sobre aquela história. Você faz isso? Cara, o que acontece? Há momentos que sim. Há momentos que sim. A maioria das vezes sim, eu consigo. Mas é igual, eu tô um tempo sem compor. Entendeu? Eu terminei uma música essa semana, mas não conta assim com uma composição nova, né? Já tem um tempo. Isso. Mas, às vezes, chega aquele momento que a gente vai compondo uma vez, uma atrás da outra. A galera dá um tema, a gente sai compondo e tal. Mas, se for pra falar de adoração, né, cara? Eu sento, preparo aquele momento, né? Lê a palavra e tal. Não tem como você falar de adoração se você não se basear na palavra, né? Então, leio a palavra ali, Deus nos inspira. Se a gente for falar sobre amor, ou se a gente for falar num contexto mais evangelístico, entendeu? Deus ele vai conduzindo ali. E tem a parte que realmente sou eu mesmo escrevendo. Porque tem 3 tipos de composições, né? Até escrevi aqui para não esquecer. Você imagina, você pensa numa história, escreve, e você conversa com outra pessoa, e você faz a música, e é que você vive. Uhum. A história que você... Beleza. A história que você vive. Você, por exemplo, tem uma experiência tal e você musicaliza aquilo. Uhum. Qual das 3 você prefere? Como que você faz? Como que você musicaliza as coisas? O pensamento? Cara, a maioria das canções que eu escrevo é daquilo que eu vivo. Algo acontece e realmente me leva a compor. É o dom. E me leva a compor. E a maioria das canções que eu escrevi não são canções hoje que se toca na igreja, né? Eu tô até com um projeto em mente de fazer de canções que aparentemente não se tocaria na igreja, né? Eu dei o nome não, né? Em parceria com um amigo, né? É porque veio a ideia e ele me ajudou. Ele melhorou minha ideia. Parceria com um amigo, o Felipe, plano C. Pode crer. Eu falei, cara, eu tô querendo... Pastor Felipe. Felipão, ele gosta de chamar de Felipão. Cara, eu tô querendo criar um projeto chamado Não é Worship. Cara... A ideia é Não é Worship. Você me leva pelo menos pra assistir? Cara, sei lá como é que vai ser, mas o projeto é esse, Não é Worship. Ele virou e falou assim, Maxwell, chama de New.
Falei, de tipo assim, novo? Mas é uma sigla, pô. Não é worship. Maneiro, cara. Maneiro mesmo, velho. A jogada, vamos copiar. Pô, não faz corte isso aqui, não. Brincadeira. Proibido fazer corte aqui, tá? Cara, o que acontece, cara? Porque a maioria das canções que eu canto, cara, que eu componho, não é na pegada congregacional. Cara. Não. Até minha pastora já perguntou por que eu não canto as músicas na igreja. Agora eu vou ter que discordar de você, cara. Porque, pô, a música congregacional não é worship. Worship não é congregacional. Congregacional que eu tô falando é tipo assim... A música congregacional é uma música participativa. Worship não é essa. Não, depende. O worship é repetitivo. Depende. Tipo assim, um nicho do worship Porque o worship, ele se resume na questão da adoração em si, né? Então, é o vertical. Não, o worship, a tradução da palavra worship é adoração. Só que, tipo assim... Virou um estilo. Isso. Um gênero musical. Então, a música congregacional, ela é a congregacional, a música que é participativa. De que a igreja toda canta, a igreja toda reúne, a igreja tudo. Graças a Deus que minha igreja chama isso, minha igreja chama congregacional. Mas, assim, a questão é que a música worship, ela não é congregacional. Porque a música worship não é participativa. Ou não é toda. Tipo assim, nem todas são. Mas, então, só que, por não ser todas, o gênero não pode ser chamado de congregacional. Algumas por serem... Então, algumas específicas podem fazer parte. É porque a questão do congregacional realmente é fazer com que a igreja participe. Exatamente. A igreja precisa participar do momento de adoração. Tudo em uma só voz e Deus ser o centro de tudo, né, cara? Exatamente. A maioria dos worship hoje não é Deus que é o centro, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que ter esse cuidado, que às vezes o homem tá ali no centro. Como a maioria dos worship não acaba não sendo para Deus exatamente, diretamente, e só que o estilo todo ser chamado congregacional. Não pode. Você me perdoa? Não, mas eu não chamei o estilo todo de congregacional, não. Diz que a canção... A canção que eu faço, a maioria não é congregacional. Por exemplo... Não é congregacional, não? Não é uma música de participação para a igreja. Não, pode crer. Entendeu? Tipo assim, é uma música de reflexão. Não, pode crer. Igual essa última que eu compus agora, eu começo já dizendo, parece que as coisas estão do jeito que não era para estar. Aí, pô, eu percebi quando olhei atentamente com os meus olhos, pessoas que dizem ser verdadeiras estão pregando mentiras. Caramba, pesado. É o que eu tô dizendo na letra, cara. Forte entendeu? Demais. Estão pregando mentiras. A verdade que precisa ser vida, hoje traz morte. Aí eu tô dizendo na canção, precisamos voltar, nos arrepender, mudar. Caramba. E ser aquilo que deveríamos ser, a imagem do Criador. Pesado, hein, cara? Pô, cara, vou cantar isso na igreja? Tem que cantar. Não, tipo assim, não é participar, posso até cantar, mas não é aquela música que a igreja vai participar, não é congregacional. Vai ser aquela canção com a pregação. É uma mensagem que eu tô querendo trazer. Então, tipo assim, o trabalho todo que eu tenho sonhado, cara, tá baseado nisso. Então, mas precisa ter uma mensagem. Mas a dupla Canção Louvor, Cláudio e Cláudio, eles cantam música assim. Eles cantam música desse tipo aí. Música de tapa na fuça. Mas vem toda aquela questão da pegada, né? Da música, tipo assim... Não é. O estilo pentecostal. O estilo da música. Aí faz... porque a música tem esse poder, cara, de fazer você se envolver. A música é mensagem, mano. Aí você compõe a letra, mas tudo que acompanha ela faz com que a igreja se envolva. Sim. Entendeu? Aí a mensagem que a música tá passando não é assimilada, porque a galera tá falando em línguas, a galera tá pulando e tal, e pô, é uma mensagem top, velho. A galera tem que parar e ficar assim, ó, prestando atenção, cara. Entendeu? Então, a minha ideia é essa, criar um projeto. O nome do projeto, New, não é worship. Desculpa a galera que gosta de eu cantar worship na igreja, eu canto, não tem problema nenhum com isso. Mas, galera, eu sou de outra vibe. Eu sou de outra vibe. É porque você é músico, mano. É, porque eu sou músico. Acabou. Música. A gente tá dizendo que o worship aqui não é música. Eu falo isso sempre, todo dia eu falo isso. Mas desculpem, worshipeiros. É verdade, tá? Vai mal. Você que tá dizendo. Não, brincadeira. Mas, cara,
Como que é o seu processo de composição, pô? Fala aí pra gente aí que você não falou até agora. Você tá escondendo ouro. Cara, não tem uma receita pra te dar. Eu não tenho. Meu processo de composição, ele é muito aleatório. Tem muita gente que começa escrevendo pela estrofe. Eu, às vezes, a maioria de vezes, eu começo escrevendo pelo refrão. Certa vez, um produtor falou comigo assim, cara, os seus refrões são marcantes, mano. Aí eu falei, deve ser porque eu começo pelo refrão. Mas nem sempre. A maioria das vezes. Nem sempre. Tô falando que não tem uma receita, mas a maioria das vezes que dá certo é porque eu começo criando já o refrão, aí a estrofe depois vem facilmente. Você quis compor ou foi assim, surgiu naturalmente? Cara, naturalmente? surgiu naturalmente. Eu comecei compondo na época da escola, né, cara? As primeiras canções surgiram zoando o professor, zoando os amigos. Depois as outras canções para as namoradas, né? Boa. Cara, só pra minha esposa, cara. Tem umas 16 canções. Só pra minha esposa. Tem que gravar CD, pô. Gravar um EPzinho. Eu já falei com ela, eu penso gravar... Mas você não gravou nenhuma musiquinha pra ela? Cheguei a gravar uma música. Em 2014, se eu não me engano, cheguei a gravar uma música. Não tá nem disponível. Não tá nem disponível na... Acho que não tá não, mas eu cheguei a gravar. A qualidade tava muito inferior ao que a gente tira hoje, né? Mas ficou legal. Não, pô, você tem que gravar e botar no mundo essas paradas aí, cara. Porque, tipo assim, é uma parada que o mundo tá dominado pelo chip, velho. A gente que não é o chipeiro, a gente tem que botar pra trabalhar pra gente poder mostrar que a gente tá no mundo, velho. Porque o mundo tá assim... Interessante de você poder. É um nicho, né, cara? A galera tá tendo muito retorno nisso, então eles investem pesado. No gospel é o worship e o pentecostalzão mesmo. Não, mas o pentecostal, ele nunca saiu de moda. Nunca saiu. Desde quando eu nasci, ele vende a vida toda. Pauleira. Aí no mundo é o sertanejo e o funk. Já toquei. Não tem mais jeito, não, é. Já toquei com muita gente. Já toquei com muita gente o pentecostal. Eu lembro. Clemilson. Eu lembro você tocando tipo forró mesmo. Esse cara, mesmo, na forró. Eu toquei com o Clemilson, com o Creme, toquei forró pra caramba, toquei com o Edinho. Edson Arruda. Edson Arruda também. Pulinho. Toquei na Assembleia muitas vezes, muita vigília. Nossa, vigília. Tocava lá 3 horas sem parar. Doideira, cara, doideira. Mas, cara, por que essas músicas não saem de moda, então? Você tá falando da questão Não, por que do pentecostal? Não, tudo. O pentecostal nunca saiu. O worship agora não tá saindo, porque ele é novo. Não sei se daqui a 50 anos ainda vai estar em moda. Por que não saiu? Não saiu a pentecostal ou não vai sair a worship? Cara, o que acontece? O worship, ele pode sair a qualquer momento, ou não. A questão do estilo mais lá do pentecostal, a música pentecostal, ela não sai porque você vê refletido nas igrejas, né, cara? As igrejas hoje que mais lotam, mais enchem, são as igrejas pentecostais, principalmente aquelas que revelam até o CPF, né? Então, as canções é exatamente aquilo que eles vivem lá. Então, eles são quem consome o estilo de música. E até quem não frequenta essas igrejas também consome. Principalmente essas músicas mais pentecostais, ela tem facilidade de falar muito com quem tá fora da igreja. Sim. Entendeu? Quem tá no mundão. Você entra às vezes numa boca de fumo, o cara tá com 18, metralhadora na mão, entendeu? E o celularzinho tocando Lauriette, tocando Elane Martins, mano. Lauriette Corona de Fogo? Não, é pentecostal. Tá. Elane Martins, pô, quantas vezes já no bairro lá onde eu fui criado, cara, eu vendo os caras na rua e o pessoal tá ouvindo lá, e você vai cantar do outro lado. Já toquei muito aí, o cara com um cigarrinho na mão e tal. São canções que alcançam esse público. Então, tipo assim, eu acho que também não deve parar, não. Entendeu? Deve. Não é errado. Mas, por exemplo... Não deve parar também, não. Voltando nesse assunto. A música, ela é uma mensagem. Ela passa mensagem. E a mensagem de Jesus para conversão. Se o traficante, se o bandido, se a galera tá tudo
completamente oposta ao evangelho, ouvindo essa música, e não muda, essa música então não tá fazendo efeito que tinha que fazer. É porque não... As fichas não as fichas não podem tá estar toda mensagem? postada na canção. A canção tá fazendo o seu papel, entendeu? Ela pode ser o início de um trabalhar de Deus, de um processo que talvez vai durar anos ou meses, dias, entendeu? Você pega o exemplo do Thales Roberto, que teve todo aquele processo no mundo e tal, e ele dizendo de canções que falavam o coração dele e tal, e durou um processo até ele acordar para a vida e voltar para Cristo. Então, tipo assim, processo é processo, cara. Cada um vai viver. Alguns vão ser instantâneos. Tem gente que chega nessas igrejas, né, cara? Igual você falou das irmãs do Coque. Das irmãs do Coque. Chegou lá... Você falou que eu mudei do assunto. Chega lá nas irmãs do Coque. Isso é porque somos amigos. A conversa foi desse jeito. Cara, chega lá nas irmãs do Coque, lá o cara... drogado, ele aceita Jesus, no dia seguinte a vida dele tá transformada, mano. Sim. Entendeu? Esse é o poder de Deus, cara. Esse é o poder de Deus. Isso, que é o que tava falando do início, que a gente não consegue entender nada. Isso aí. Um dia tá assim, outro dia tá completamente oposto, porque Deus quer, mano. E o processo para alguns vão demorar um pouco, entendeu? Que o aprendizado para ele talvez vai ser algo mais didático, né? Mas aí, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, com certeza. Pesado. Cara... Superabundou. A graça. A graça, super mesmo. Max, cara, que prazer, que honra te receber aqui. E, cara, você já veio bastante aqui, eu já fui lá no seu. E, cara, eu gosto muito de trazer você aqui, porque, cara, você é um cara que a gente pode conversar sobre muitas coisas. Você é muito inteligente, você é muito sábio, Que isso? Você é músico ainda. Sim, cara, você prova que o músico é crente. Sim, música você é prova crente. de que música vale uma coisa. Mas, cara, quero te agradecer de coração a sua presença e te agradecer, você que tá assistindo a gente, a sua paciência de estar aqui até agora, aguentando a gente. Curte aí, compartilha para todo mundo, manda para todo mundo esse pau abençoado que eu senti Jesus aqui o tempo todo. Eu tenho certeza que você também, porque você ouviu muito Deus falar com você, e manda para as pessoas ouvirem também Deus falar. E você, Max, despede aí. Galera, quero agradecer mais uma vez estar aqui. Voltando aqui no estúdio de um amigo também. Sim. É top demais. Mandar um abraço aí para todo mundo que nos acompanha nas redes sociais, fazer um merchan aqui também, com certeza. Segue a gente lá no Plano C Podcast, no meu canal, também, Max Deltrone. Um abraço para toda a minha família, minha igreja, meus liderados. Tamo junto sempre. Deus abençoe vocês. Eu tenho uma dificuldade que eu penso assim, mas depois eu vou pensar em muitas outras coisas e acabo fugindo da memória que eu pensei. Isso é a mesma coisa, cara. E, por exemplo, no outro, eu falei assim, cara, eu vou agradecer o Léo. Vou agradecer o Léo porque o Léo é o cara. O Léo é o cara. Só que o que aconteceu? Eu fiquei pensando um monte de coisa e fugi da memória. Mas, cara, eu de verdade, de coração mesmo, eu quero agradecer aqui, diante de vocês, o Léo, que é o espaço do Léo aqui. Rapaz, que esse espaço incrível mesmo, que ele é um cara, assim, muito maneiro, gente boa, que oferece esse conteúdo. Ele tá dando essa alguma gente aqui. Nossa, gente, você não tem noção de como ele é bom, cara. E trabalho excelente. Se você quer gravar seu trabalho, se você quer aprender alguma coisa, se você quer fazer aula de guitarra, não sei, se você quer alguma coisa quanto a isso, seu podcast, se você quer fazer alguma coisa, Léo, Studio Tree. Tá bom, gente? E, cara, obrigado, Léo, tamo junto. Obrigado, Max. Obrigado a você que tá aí. Curte, compartilha, entra no Apoia-se, cadastra seu cartãozinho lá com 1 por mês, com 5 reais por mês, com 10, 15, 1.000 por mês, quem sabe. E escreve aí, curte, compartilha. Já falei isso pra todo mundo já, mas, gente, obrigado, tá bom? Muitos beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Valeu.